E eu vou relatar para vocês aqui agora um pouco do que aconteceu na minha vida, numa enfermidade que eu tive, e para o qual eu estou aqui relatando para vocês o acontecido na minha vida. Mas antes, eu queria que vocês abrissem a Bíblia no Salmo 139, viu, Liliane? Salmo 139, que nós já cantamos aqui. E nós vamos ler do versículo 13 até ao 17, que nos diz assim: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Neste salmo aqui nós vemos a beleza de Deus, a grandiosidade de Deus ao nos formar. E Ele aqui nos remete a nós sabermos que Ele é um Deus onisciente e onipresente. Ele está presente na nossa vida desde quando a gente foi formado no ventre da nossa mãe. Quando nenhum dia havia ainda, Ele já sabia todos os nossos dias como eles seriam. Então Deus sabia também da minha vida e sabia o que ia acontecer comigo. E Ele me poupou. Por quê? Eu não sei. Porque eu poderia já estar na glória. Mas Deus ainda tinha alguma coisa de plano para mim aqui. E é para a glória dele que eu estou aqui neste momento. Com muita honra, pastor Sidney, de estar aqui, Marisa, perto de vocês, meus amigos, irmãos, Zé Roberto, Liliane, que já foram companheiros de luta na Cristo Salva. Eu vejo ali também irmãos meus, né? Saconato, a Miriam, que estão aqui, e vários outros, né? Então eu vejo que são irmãos, amigos, né? De caminhada. Há muitos anos nós caminhamos juntos. Podemos estar em outras paragens, mas o Senhor é o mesmo. E é Ele que faz a obra na nossa vida. E eu quero contar um pouquinho, eu gostaria que alguém pegasse a minha Bíblia aqui agora. Por favor, Marisa. Eu vou contar um pouquinho do que me aconteceu. Tudo começou um dia, eu tinha um salão de beleza e naquele dia eu havia acabado de tingir um cabelo, estava ali no meu salão, a manicure, uma freguesa, a filha dela e mais uma outra pessoa, nós estávamos ali em 4 pessoas. E eu acabei de cortar um cabelo, tingir o outro, e eu comecei a me sentir meio esquisita. Eu fui, sentei numa cadeira, encostei assim na parede e acabou. Desmaiei. Tive um apagão completo e acabado ali. Daí eles me contaram que eu fiz um barulho, como se fosse aquele barulho característico de quem está morrendo, né? E ficaram todos muito assustados, porque eu fiquei retorcendo as mãos, as pernas, né? E muito pálida, perdi completamente a cor. Chamaram o SAMU. Quando o SAMU foi chegando, eu voltei a mim e eu não lembro de nada disso. Para mim, eu não tinha acontecido nada. Fui para o hospital, lá no hospital cuidaram de mim, e depois disso, então, eu comecei a fazer um tratamento neurológico. Porque eu fui um neurologista, fez tudo quanto é exame cardiológico, exame de sangue, de urina, tudo quanto é coisa, né? E exames neurológicos também mais aprimorados, né? O que acusou? Um pequeno
pequeno envelhecimento, não acusou nada. E eu fui em médicos daqui de Paraguaçu, médicos particulares aqui, fui no AME, em Assis, fui tratada por um médico lá do AME, um médico também particular lá de Assis, e foram muitas idas e vindas para médicos. Daí começaram as crises. Eu comecei a ter crises epiléticas, crises convulsivas. E cada vez de uma crise dessa, eu ia para o hospital de SAMU e ficava lá internada. E cada vez que eu ia, eu voltava de lá pior. Cada vez eu vinha mais debilitada. Então foram, nessas visitas médicas, eles iam acrescentando remédios. Cada vez que as minhas filhas ou me levavam lá, ou iam elas mesmas lá sem eu, porque eu comecei a ficar sem condições de me locomover, elas iam no médico em Assis, mais remédio, e mais remédio. Eu já estava tomando 23 remédios, tudo neurológico, e as crises não acabavam. Nem assim as crises convulsivas amenizavam, nada. E no meio disso tudo eu fiz uma cirurgia de joelho, coloquei uma prótese, eu tinha artrose nos 2 joelhos, e eu coloquei a prótese num joelho. A cirurgia foi tudo bem, mas só que eu não dormi na cirurgia. Eu não apaguei. Eu falei o tempo inteiro da cirurgia. E depois eu não dormi nem 3 dias e 3 noites. Lá no hospital eles precisaram me dar morfina para eu apagar, porque eu não apagava com nada. Então eu comecei a ir para o hospital mais e mais vezes, remédios e mais remédios, idas aos médicos cada vez com mais frequência. Isto tudo aconteceu na minha vida em outubro de 2020 até julho de 2021, quase 10 meses da minha vida. E isso tudo que eu vou relatando aqui para vocês, não é porque eu lembro, não. Eu não lembro nada do que me aconteceu. Foi como se eu estivesse dormindo, um sono profundo. Lembro vagamente de alguma coisa muito vago na minha memória. Algumas coisas pequenas, mas não me lembro de nada. Tanto que quando eu dei a primeira vez meu testemunho lá na Igreja Cristo Salva, a Eliana, minha filha, falou assim: mamãe, foi muito mais do que isso que a senhora contou que aconteceu. Então eu dei muito trabalho para minha família, para os meus irmãos, para os meus filhos, para o meu marido, porque cada vez que eu ia internada, eu ia no SAMU, que daí eu comecei a ficar uma cliente constante do SAMU. Eu lembro que um dia eu falei para elas assim: acho que vocês estão me conhecendo, já até sabiam. Quando ligava, já sabia o endereço já. Porque era quase toda semana eu estava indo para o hospital, porque o médico de Assis dizia: cada vez que ela tiver uma crise convulsiva, é hospital. E eu ia para o hospital. Então, chegando lá na última crise que eu tive, que eu fiquei muito mal mesmo, daí eu fiquei, não é desmemoriada, como que fala, fiquei numa confusão mental muito grande, sabe? Nesse tempo todo, a minha confusão mental era total, eu só falava frases desconexas, nada tinha sentido, não conseguia ler, não escrevia, fiquei na cama, de fralda, não andava mais, fiquei completamente dependente das pessoas, completamente dependente, não fazia nada sozinha, nada. E daí, nesse último dia que eu tive essa última convulsão, eu fui para o hospital. Uma médica amiga nossa estava lá no momento, que estavam minhas irmãs, minhas filhas, todas ali sem saber o que fazer, porque estava muito feio mesmo o que estava acontecendo comigo. Ela falou: vamos para o hospital. Chegando lá, foram fazer o teste de Covid, eu estava com Covid. Daí falaram: agora é o fim.
agora ela não vai resistir, porque eu estava muito debilitada. E eu fiquei 9 dias internada, 9 dias delirando. Depois contaram que eu só gritava, eu não sabia onde eu estava, eu não lembro desse pedaço, que eu fui para o hospital e tive Covid, nada disso eu fiquei sabendo depois. E ao ter alta da Covid, eu não pude ir para minha casa, porque eu passei Covid para todo mundo que estava lá. Então minhas filhas estavam com Covid, meu marido, eu não pude ir para lá, porque eu já tinha saído do perigo, né, de contágio. Mas eles estavam lá, então não tinha quem fosse lá para cuidar de mim. Então eu fui para a casa da minha irmã Elci, e é lá que aconteceu uma coisa, que foi não posso falar desenlace, foi o milagre que aconteceu, né? Eles chamaram lá o Dr. Douglas Calazans. Eu gosto sempre, quando eu falo, ele fala que eu não preciso contar isso, mas eu tenho que contar isso. O Dr. Douglas Calazans, ele, inspirado por Deus, ele foi pegando a caixa de remédio com 23 remédios, e ele falava assim: esse não, esse não, esse sim, esse não, tirou todos. Acho que eu fiquei com uns 3 ou 4 remédios só. As minhas filhas falaram assim: agora ela vai ter crise sem parar, que tirou todos os remédios convulsivos, tirou tudo. Ele foi corajoso para fazer isso, porque nenhum médico teve coragem, ele só aumentava os remédios. E ele foi corajoso de tirar tudo, tirou todos, não ficou nenhum. Daí ele foi acertando a medicação para o meu sono, para eu começar a dormir, porque eu não dormia, era noite e dia acordada, e falando sem parar. Imagina que caos que foi para minha família isso, né? A maioria das pessoas nem viu isso, nem ficaram sabendo, a maioria não ficou sabendo disso tudo que aconteceu comigo, porque foi na época que ninguém ia para casa um do outro, né? Visitar por causa da Covid, então ninguém nem sabia o que estava acontecendo. Mas foram quase 10 meses nessa labuta. E o Dr. Douglas teve essa coragem. E daí um dia, a Márcia perguntou para ele, a Márcia, minha filha mais velha, perguntou a ele: Dr. Douglas, como que minha mãe, sendo uma paciente neurológica, agora ela não é mais uma paciente neurológica, agora é o senhor que está cuidando dela, um psiquiatra? Ele falou assim: tem coisas que a medicina não explica. Então a gente vê que o Dr. Douglas foi usado por Deus, mas Deus fez um milagre completo. A partir daí, eu fui melhorando e fui voltando à vida. Eu comecei a acordar, que eles falam que eu estava dormindo. A Elzinha fala que eu ressuscitei. Eles me chamam de eu sou a ressuscitada, sabe? Então, eu voltando à vida, eu comecei a voltar em junho do ano passado. Comecei a voltar em junho. Mas ali em junho foram poucas lembranças que eu tenho. Pouquíssimas lembranças. Eu comecei a lembrar mesmo em julho. Daí eles puseram a Bíblia para eu ler, porque eu não lia mais nada. Daí foi no Salmo, acho que no Salmo 23, falou assim: eu vou ler um versículo, a senhora lê o outro. E eu li. Daí a Márcia falou assim para mim: ô mamãe, você está lendo? Eu falei: mas eu sempre li. Porque eu não sabia que eu não tinha lido, porque quando ela me deu a Bíblia para eu ler, nesse tempo todo, eu inventei. Eu falei qualquer coisa. Daí eles ficaram muito tristes de ver que a minha cabeça estava um pinel total, sabe? Então daí eu fui para a cadeira de roda, fui para o andador, cadeira de banho, isso, aquilo outro, fralda ainda durante o dia. Daí foi tirando tudo isso aos poucos, foi tirando, um a um foi tirando. Eu fui para o andador, do andador eu fui para a bengala, que eu ainda uso até hoje, por precaução, porque eu, pelo médico, eu tinha artrose nos 2 joelhos, os 2 eram para ser operados, os 2, e eu ia operar, porque eu tinha muitas dores nos joelhos.
Por isso que eu operei, porque eram dores terríveis de artrose. Acabou a dor no outro joelho, não tem mais dor. Falei assim, se eu fizer exame é capaz de eu não ter artrose mais. Deus faz a coisa por completo. Eu fiz exames de tudo quanto é coisa, há uns meses atrás. Eu não tenho nada, nem colesterol, triglicérides, pressão alta, diabetes, não tenho nada. E eu tomava ainda um remédio pequeno, de uma dosagem muito pequena, para dormir. Daí, passou mais ou menos um mês, há um mês atrás, eu retornei lá ao Dr. Douglas, porque ele falou para mim que era bom ir tirando esse remédio. Daí ele me orientou, você toma um cada 2 dias, uma semana, depois 2 cada 2 dias, depois 3, depois toma um por semana, e eu já estou sem remédio para dormir. Não preciso mais de remédio para dormir. Nem para dormir mais eu não preciso de remédio nenhum. Não tenho dor em lugar nenhum. Não é que eu uso a bengala porque eu tenho dor no joelho. Eu uso por precaução, porque eu não quero que aconteça nada comigo, mas eu consigo andar sem. Mas eu uso com cuidado, né? Então eu estou completamente curada. Então daí é que vinha uma pergunta para mim assim: por que será que Deus não me levou? Por que será que eu fiquei? E eu ficava pensando assim, eu já podia estar na glória, né? Tanta coisa acontecendo de ruim nesse mundo aí, e eu poderia estar lá, gozando das delícias da glória de Deus, né? Mas eu tenho comigo uma coisa que eu quero contar para vocês. Desde que eu sempre fui criada no lar cristão, então a minha vida toda foi escutar falar de Deus, falar das coisas de Deus. E quando eu comecei a escutar falar sobre a volta de Jesus, sobre arrebatamento, eu fui muito apaixonada sempre por esses assuntos, sabe? Eu gosto muito de pesquisar, de estudar, de falar sobre isso. Meu assunto preferido, sabe? Da palavra de Deus. Todos têm um assunto preferido, né? O meu é volta de Jesus. Fala que é o evangelho do terror, né? Mas não é não, né? Então, eu penso assim, eu falava sempre que eu ia ser arrebatada. E quando as pessoas começavam na família ou algum lugar falando assim, quando eu morrer, não quero que põe flor. Outro, eu não quero que cobre a minha cara. Outro fala, eu falei, eu não faço plano para a morte, eu faço plano para a vida, porque eu vou ser arrebatada. E a vida inteira eu fiquei falando isso. Daí eu fico pensando o seguinte, eu acho que Deus não me levou porque o arrebatamento está perto. E eu vou ser arrebatada. E vocês também, né? Com certeza, vamos todos, né? Então, a gente vendo as coisas que estão acontecendo nesse mundo. Esse mundo está perdido. O mundo está um caos. Coisas terríveis estão acontecendo no mundo. Nossas famílias se deteriorando, famílias sem Deus, lares destroçados. Muito caos está acontecendo no mundo. Guerras, rumores de guerras. Qualquer dia acontece uma guerra, até aqui onde nós estamos no Brasil. Não duvido muito disso, não. Não é para a gente duvidar. Então, a gente vê fomes por aí pelo mundo afora. Aqui nós não temos isso ainda. Nós somos um país muito abençoado. Nós vivemos num país próspero, um país onde reina tranquilidade. Nós somos um povo tranquilo, um povo da paz. O Brasil é um povo da paz. Mas nós estamos vendo pelo mundo aí guerras, rumores de guerras, nós vemos fomes, terremotos acontecendo em lugares onde nunca tinha havido terremotos. Nós vemos chuvas aí pelo sul que nunca tiveram chuvas dessa forma, com inundações. A coisa está terrível no mundo. O mundo, meus irmãos, eu sinto muito de dizer isso para vocês, o mundo está colapsando. Não tem jeito mais para esse mundo, não. Não tem jeito. Mas sabe por quê? É a volta de Jesus. Jesus está voltando para buscar a sua igreja, que somos eu e você. Todo aquele que tem Jesus no coração, que um dia entregou a sua vida a Jesus,
faz parte desta igreja que vai ser arrebatada. Mas para isso, nós precisamos ficar firmes. Nós precisamos santificar a nossa vida. Não ficarmos com picuinhas, com coisas de política, de direita, de esquerda, seja lá o que for. Não é hora de brincadeira. É hora de nós estarmos santificando a nossa vida. Não termos mágoas no nosso coração de irmãos queridos, às vezes até parentes próximos, que nós estamos brigando por causa de política. Nós não podemos levar isso na nossa vida, porque Jesus está voltando. Ele vem buscar uma igreja firme, uma igreja santa, uma igreja limpa, lavada e remida pelo sangue de Jesus. É esta igreja que ele vem buscar. Não é uma igreja briguenta, é uma igreja da paz, uma igreja que é tranquila nos ensinamentos, que prega a palavra de Deus. E esta igreja somos nós. Nós somos a igreja. Isso daqui é um templo. A morada do Espírito Santo é eu e você, que somos a igreja do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, é tempo de nós orarmos. É tempo de jejum. Quem pode jejuar, jejue. Quem pode fazer vigília, faça. Ore, porque é tempo de santificação. É um tempo de arrependimento. É um tempo de nós estarmos prostrados aos pés do Senhor, santificando a nossa vida. Não é tempo mais de brincar de ser crente. De ser crente aqui na igreja é muito fácil. Nós precisamos ser crentes na nossa casa, no nosso emprego, na escola que nós frequentamos, nos lugares onde a gente anda, no trânsito que a gente anda por aí. Nós devemos exalar a luz e o perfume de Jesus. É isso que nós devemos de ser. Então é um tempo de nós estarmos clamando pelos nossos queridos que ainda não renderam as suas vidas a Jesus, para que eles não fiquem aqui. Vai ser muito difícil. A hora que nós subirmos, a hora que a igreja do Senhor Jesus não estiver mais aqui, vai ser um momento de grande perplexidade. O mundo vai ficar perplexo, vai ficar atônito, porque de uma hora para outra, milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro vão ser raptadas. No abrir e piscar de olhos, Jesus vai vir buscar a sua igreja. E daí aqueles que ficarem, eles vão participar do chamado, lá em Apocalipse, de a grande tribulação. Aí vai ser um momento difícil, que os nossos queridos, que ainda não estão no arraial do Senhor, que ainda não entregaram as suas vidas a Jesus, que eles possam estar neste dia glorioso também, juntamente com cada um de nós, para que eles possam subir. Então é tempo de nós orarmos pelos nossos queridos, pelos nossos amigos, jejuarmos por eles. Eles estão cegos, eles estão distraídos, eles não estão sabendo que o mundo está caminhando para isso daí, para este final. Eles não sabem, porque não conhecem a palavra de Deus. E nós, como igreja do Senhor Jesus, nós possamos marchar firmes neste dia glorioso, para nós estarmos na presença do Senhor, com as nossas vestes limpas, puras e imaculadas, na presença do nosso Deus. E que cada um de nós aqui possa se atentar para essa palavra, que é uma palavra de exortação, é uma palavra de nós estarmos firmes, de nós estarmos como soldados, prontos para a batalha, porque a batalha está aí, na nossa frente. O inimigo das nossas almas, ele quer nos derrotar a todo instante. A todo instante ele arma ciladas. E as ciladas, às vezes nós não conseguimos ver que é cilada. Então que Deus abra os nossos olhos espirituais, para que nós possamos estar firmes, estar atentos para os sinais que estão aí da volta de Jesus, para que nós não sejamos achados como aquelas virgens que não tinham o azeite na sua botija. 5 tinham e 5 não tinham, e elas não foram levadas. Sério isso, não?
muito sério. Que os nossos candeeiros estejam cheios do azeite, do Espírito Santo de Deus, para que naquela hora H nós estejamos prontos. Você quer ficar pronto para a volta de Jesus, para esse encontro que nós vamos ter com o nosso Deus? Todos nós vamos nos encontrar com Ele um dia. Os crentes e os não crentes. Uns para salvação, outros para perdição. Então dói muito o nosso coração de nós pensarmos que tem muitos irmãos nossos que ainda não entenderam essa verdade. E que ainda estão cegos para esta verdade, que nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus. Porque Ele disse assim na sua palavra lá em Romanos, Ele fala assim, parece que é Romanos 1, 10, 9. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Você crê nisso? Amém? Amém. Que isto seja uma verdade para todos nós, e para que nós possamos ficar atentos, preparados, espertos, despertos, e não fala que é para nós sermos vigilantes, né? Vigilantes. Não vamos cair nas armadilhas que o inimigo tenta nos tirar do caminho. Vamos ficar firmes. Amém? Amém.